E hoje a gente vai aprender que a nossa verdadeira alegria é Jesus. Não existe outra. Não existe outra alegria. Vamos recitar mais uma vez um versículo que está lá em Filipenses. Que fala assim, ó: alegre-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Alegre-se sempre no Senhor. Sabe o que significa? Estar cheio sempre da alegria do Senhor. Lembrar que tudo aquilo que o Senhor fez e prometeu e ainda vai fazer na nossa vida. Aí Paulo ainda repete mais uma vez: alegrem-se. Paulo repetiu essa importante ordem que quer dizer que a cada minuto a gente pode se alegrar. Mas a gente consegue se alegrar resmungando? Sim ou não? Fazendo manha? Não podemos. Não podemos murmurar. Não podemos resmungar. A gente tem só que se alegrar. Né? Na alegria e na tristeza a gente precisa se alegrar. Aí a gente está falando de uma carta hoje, né? É uma carta que eu não sei que carta é essa. Eu não sei que carta é essa, mas eu tô esperando a carta chegar. Isso. Tá chegando. Tem gente aí, tem? Tem gente aí ou não? Eu preciso entregar essa carta hoje, mas eu não sei a quem. Quem tem essa carta? Não é dívida. Dívida ele manda pelo WhatsApp, pelo povo. Mas tem uma carta muito especial e eu preciso entregar essa carta. Porque quem mandou essa carta disse que eu não posso voltar sem deixar ela no seu destinatário. Vocês estão prontos para receber essa carta? Quem está pronto, grita! Boa tarde, seu carteiro. Boa tarde. Trouxe alguma carta para mim? Muito especial. Quem mandou é tão especial, eu não posso voltar sem entregar essa carta. Nossa, o que será que tem nessa carta? O que será que tem nessa carta? Vocês sabem o que é um carteiro? A gente vê tão pouco agora, né, carteiro. Quem sabe o que é um carteiro aqui? Entrega a carta, né? Mas hoje em dia é tudo por e-mail. O carteiro, ele entregava os e-mails de antigamente, que vinham em forma de cartas. E aqui tem uma carta muito especial. Nossa! Deixa eu ler aqui. É uma carta do apóstolo Paulo para os cristãos em Filipos. E ele sauda assim com votos de graça e paz, agradecimento aos filipenses pela parceria no Evangelho. Nossa! E hoje a gente vai aprender essa carta. Isso aqui é uma carta da alegria.
precisa verdadeiramente saber o porquê Jesus é a nossa alegria. Nós sabemos que Ele é a nossa alegria, mas por que Jesus é a nossa alegria? Por quê? Porque Ele é o quê? Jesus é o quê? Deus. E Ele é soberano. Ele é o dono de tudo. Foi Ele quem nos fez, nos criou. E nós hoje estamos aqui para adorar a Ele. É por isso que Ele é a nossa alegria. Porque Ele é um Deus soberano. É um Deus soberano, né? E Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Olha que coisa linda. É lindo, né? Falar desse Jesus. E o trono dele subsiste, ó, há séculos. Há muitos, muitos anos. E ele está lá sentado no trono dele com o cetro na mão. O cetro de justiça. Somente Ele é digno de ser adorado e de ser louvado. Ele é dono e digno de toda a nossa adoração. Sabe por que também Jesus ele é a nossa alegria? Porque Ele nos dará a ressurreição. Repete com tia Clara, ressurreição. A vontade de Deus não é só que a gente seja salvo, não. Nós precisamos ser salvos, mas também nós precisamos ser alcançados pela ressurreição de Cristo. Nós temos que ter a certeza que um dia a gente vai morrer e a gente vai para o céu. E naquele grande dia, os mortos vão ressuscitar. E Jesus, Ele nos dará a ressurreição. Jesus é a nossa alegria, sabe por quê? Porque Ele ouve as nossas orações. Jesus ouve a oração de criança? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Quem ora aqui? Quem é que ora? Levanta a mão. Quem não ora, passa a orar hoje. Ele ouve a nossa oração, assim como Ele ouviu a oração de Paulo. A oração de Paulo foi ouvida. E Jesus, Ele não mudou, Ele é o mesmo. Ele ouve a nossa oração. Agora a gente precisa orar. A gente precisa pedir. É tão bom quando a gente sabe que a nossa oração foi ouvida, não é verdade? É muito bom. Lá em Tiago 5,16 fala assim, ó: portanto, confesse seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração, ela tem poder para curar também. Jesus, Ele é a nossa alegria, porque Ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz. A paz de Jesus excede todo entendimento. Todo entendimento humano, a paz de Jesus, Ele excede. Coisa boa é ter paz. Tem muita gente que tem uma falsa paz. Mas a paz verdadeira a gente só encontra em Jesus Cristo. Ele é o príncipe da paz.
No livro de Isaías fala que ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é o Pai da eternidade e ele é o príncipe da paz. A paz de Jesus é uma paz que nos dá proteção, né? E é um fruto do Espírito, é ter paz, né? Tem muita gente que não tem esse fruto, mas é um fruto maravilhoso. O apóstolo Paulo, ele era uma pessoa muito sincera diante de Deus. Desde a sua infância, desde quando ele era pequenininho, ele já era sincero diante de Deus. Ele conhecia muito a palavra de Deus. Ele sabia de todos os rituais religiosos, mas não conhecia Jesus como a sua verdadeira alegria. E quantos não tem assim hoje em dia? Não conhece Jesus como a verdadeira alegria. Infelizmente. Como vocês viram, né, desde o começo, que Paulo, ele apareceu em uma estrada a caminho da cidade de Damasco, não foi isso? Só ali, naquele momento, foi que ele sentiu a verdadeira alegria. Uma alegria que ele nunca tinha sentido na vida. A alegria da salvação. E desde esse dia, Paulo nunca mais ele se entristeceu. Paulo deixou de ser perseguidor para ser o quê? Perseguido. Por amor a quem? Por amor a Cristo. E com a gente é diferente? Não é diferente. Nós somos perseguidos de uma forma ou de outra. Mas é claro, a criança é perseguida? É sim. Criança também é perseguida. Mas Paulo, ele não recuou. Ele pregou a mensagem de Cristo para tantas pessoas. Onde Paulo chegava, Paulo falava de Jesus. Paulo falava do amor de Jesus. E você? Aonde você chega, você fala? Você tem falado do amor de Jesus? Você tem apresentado Jesus ao seu amiguinho? E na escola? Será que você é conhecida como cristão? Conhecido como cristão? Será? E assim, Paulo ficou conhecido, sabe como? Como apóstolo dos gentios. E como o maior missionário naquela época. Vocês aprenderam ontem o que é um missionário, sim ou não? E quem aqui é missionário? Todo mundo que tem Jesus no coração é missionário. Quando a gente fala de Jesus, nós estamos proclamando. Então nós estamos fazendo a missão. Sabe por que Paulo ele pregava onde ele chegava? Porque tudo que ele queria era o máximo de pessoas que fossem alcançadas por Cristo. Sabe por quê? Ele queria que as pessoas conhecessem essa alegria de ter Jesus no coração.
Quem ainda não tem esse Jesus no coração não sabe o que é a verdadeira alegria. Não sabe o que é bom. Não sabe. É uma alegria que é eterna. Porque a palavra de Cristo fala que quando a gente está com Ele, até a tristeza salta de alegria. Que negócio é esse? Como é que você está triste e está pulando de alegria? Só Jesus é quem explica essa alegria dentro de nós. E Paulo, após ter um encontro com Cristo, ele passou a dedicar-se extremamente nessa missão em pregar o Evangelho. Em pregar o Evangelho. Né? E aí ele enfrentou aquelas 3 viagens que vocês aprenderam ontem, não foi? As 3 viagens de Paulo. E ele foi pregando, ó, aonde Jesus mandava ele ir. Tem pessoas que falam que são alegres, mas é uma falsa alegria. São pessoas que vivem com a máscara. A alegria no rosto, mas o coração triste. Não existe pessoas assim? Existe. É a falsa alegria. São pessoas que buscam alegria em outros lugares. Tem pessoas que vão buscar alegria no shopping. Tem pessoas que vão buscar alegria nas praias. Né? Tem pessoa que vai buscar alegrias em festas. Tem pessoas que vai buscar alegria em bares, em baladas. Mas são alegrias momentâneas, sabe por quê? Porque só fica alegre quando está naquele momento ali. Quando chega em casa, que começa a pensar nas coisas, que começa a pensar nos problemas. Cadê a alegria? Cadê a alegria? Não tem mais, né, João? Acaba a alegria. Acaba. Mas lá na Bíblia Sagrada, Filipenses, lá na carta de Filipenses, Paulo fala assim, ó: irmãos, fiquem alegres em Jesus. Para isso, ocupem a sua mente com tudo que é bom. Né? Ocupa a mente com tudo que é bom. TikTok é bom? Minecraft. É Minecraft? É que... Como é o nome daquele jogo que você joga? Jesus revela. Tá vendo? Olha aí, aqueles jogos horríveis. Free Fire, esse mesmo. Isso aí não é ocupar a mente. Não adianta ficar apontando o amiguinho, porque quando aponta com o dedo tem 4 virados para você. Jesus, ele vê tudo. Os olhos dele estão em todos os lugares. Em todos os lugares. Aí ele ainda continua falando assim, ó: pensem em tudo que merece elogio. Pensem em tudo que é verdadeiro. Porque quem gosta de mentira não vai para o céu. Sabe por quê? Porque o diabo, ele é o pai da mentira. Quem aqui quer ser filho do diabo? Eu mesmo não quero. Eu mesmo não quero ser filho do diabo. Eu sou filha de Deus. Então a nossa boquinha foi feita para adorar a Deus, não para mentir,
coração correto, puro, agradável e que seja decente. Decente. Não pode estar dançando aquelas músicas feias. Não é decente. Aqueles TikTok que fica se requebrando todo e faz umas cobras. Não é decente isso. Ao invés de vocês ficarem no celular vendo essas coisas, procurem coisas agradáveis, coisas que vão edificar sua mente, né? Vá ler a Bíblia, pelo menos um capítulo por dia, né? Porque a nossa verdadeira alegria é essa, Jesus. Né? Em Jesus, a gente não pode ficar com máscaras. Nós temos que ser alegres de verdade. Em Jesus. Em Jesus. Né? Mas existem pessoas que têm um coraçãozinho assim ainda. Como é que esse coraçãozinho tá? Tá alegre? Tá triste, machucado, ferido, sem alegria nenhuma. São as pessoas que ainda não conhecem Jesus. São as pessoas que ainda não têm Jesus no coração. E o coração, ele fica assim. Mas, sabia? Que Jesus, ele veio ao mundo. Jesus, o único filho que Deus ele teve. Você teria coragem de entregar seu único filho para morrer em morte de cruz? Jesus, ele carregou sobre ele todas as nossas dores, o nosso pecado. Jesus, ele carregou. E Jesus, ele foi morto em morte de cruz. Tá vendo? Todo o sangue dele foi derramado. Sabe por quê? Para nos perdoar. O sangue de Jesus, ele foi derramado para limpar o meu e o seu pecado. Quando o sangue de Jesus, ele limpa o nosso coração, quando a gente aceita ele, e o nosso coração, com o sangue dele, o nosso coração fica assim, ó, limpinho, branquinho, porque o sangue dele nos purifica de todo o pecado. E nós ficamos com o coração branquinho, mais alto que a neve. Olha, que cor é a neve? Bem branquinha, né? As nuvens também, bem branquinha. Quem aqui já andou de avião? Que já viu a nuvem de pertinho? É tão branquinha a nuvem. Tão branquinha. E é assim que Jesus, ele deixa o nosso coraçãozinho. Quem aqui tem vontade de morar no céu? Um céu que foi preparado para nós. Um céu que lá é tudo de ouro. As ruas são de cristais. Lá não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter guerra, não vai ter
fome, não vai ter doença, não vai ter briga, não vai ter guerra, não vai ter nada. No céu é um lugar santo e lá a gente vai louvar e adorar Jesus. E Jesus, ele está lá esperando a gente, ó. Assim, ó. Glória a Deus. De braços abertos. Esperando Tia Clara e esperando vocês. De braços abertos, assim, ó. Esperando a gente. Olha que maravilha. Mas sabia que existe algo que nos impede de chegar no céu? Existe. Existe algo que nos impede de chegar no céu. É o pecado. O pecado é sujo. O pecado é sujo e mancha o nosso coração. E para a gente chegar nesse céu lindo, maravilhoso, nós precisamos aceitar Jesus no nosso coração. Porque quando a gente aceita Ele no nosso coração, o nosso coração fica bem limpinho. Bem limpinho para a gente chegar no céu. Né? Mas é só aceitar Jesus? É só aceitar Jesus e ficar em casa? A gente precisa crescer. Quem aqui quer crescer? Eu quero. Não do tamanho. Mas a gente precisa crescer em graça e em conhecimento. E como é que a gente consegue isso? Lendo a Bíblia. A Bíblia, ela nos alimenta para a gente crescer. A gente precisa vir para a escola dominical para aprender de Jesus. A gente precisa. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é a água que mata a nossa sede. A Bíblia, ela é a água que mata a nossa sede. Quando a gente lê a Bíblia, ó, né? A gente, ó, mata a nossa sede. Sabe por quê? Nós estamos aqui nessa terra para a gente ser luz, porque Jesus, Ele é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. E quando a gente bebe dessa água, que é a palavra de Deus, a gente continua sendo luz. É melhor ser luz ou ser escuridão? É melhor ser luz, né? É melhor a gente ser luz, porque Ele é a luz do mundo e Ele quer que a gente ande na luz. Sabe por quê? Quando a gente anda no escuro, acontece o quê? A gente tropeça, né? E cai. E Jesus, na tarde desse dia tão lindo e maravilhoso, Ele quer que a gente seja luz. E para isso a gente precisa aceitar Ele no nosso coração. A gente precisa aceitar Ele no nosso coração. E Tia Clara vai fazer uma pergunta agora. Quem aqui ainda não aceitou Jesus no coração? Quem ainda não aceitou Jesus no coração e quer aceitar Jesus e ficar vindo para a igreja e crescer.
A criança precisa confessar Jesus também. Porque senão vai crescendo, pensando que é crente, mas não é. Porque não aceitou Jesus no coração, não fez a confissão. Aí mais na frente leva um tombo e cai. Não tem ninguém. Então tia Clara vai encerrar. Né? Venha, meu amor. Ela está falando que quer aceitar Jesus no coração dela. E você? Quer aceitar Jesus no coração também? E é isso. Agora, sabe o que acontece? O nome dele já está escrito no livro da vida. Um livro que Deus ele escreve todos os nomes que aceita ele. Com a caneta de ouro. E não tem borracha que possa apagar. Mesmo depois que eles cresçam, se eles se desviarem, o nome dele não está no livro gravado. E Jesus ele não perde ninguém. Jesus não perde nenhum. O coração dele está batendo muito forte aqui. Muito forte, muito forte. E eu vou chamar aqui a Cecília para ela vir orar aqui por essas duas crianças. Daqui a pouco. E a Cecília ela vai orar, entregando a vida dessas crianças para Jesus. Amém? Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Bernardo e Marcela. Vamos ficar em pé todo mundo para orar? Em pé no lugar, viu? Senhor Jesus, nós te entregamos Marcele e Bernardo em tuas mãos, Pai. Senhor, em nome de Jesus, continua os firmando na tua rocha, Pai. Pai, em nome de Jesus, que eles nunca se desviem da tua palavra, do teu caminho. Em nome de Jesus, que tudo que eles aprenderam nestes dias fique gravado, Pai, na tábua do coração deles. Assim nós te oramos e já te agradecemos pela vida de Marcele e pela vida de Bernardo, Deus. Que os pais deles sejam alcançados pela tua palavra, Pai. Assim nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus e todos dizem amém. Glória a Deus. Quem está com fome?